18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus. Vamos juntos dando sequência na melhor programação. Você vai conferir agora o 18 horas. Eu, Ela e Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Isso aí, seguimos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein, querido ouvinte, você pode participar conosco do programa 18 horas. O nosso WhatsApp está aí mesmo para você. 994887592. Exatamente, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas, assuntos polêmicos, inclusive. Sim. Tá valendo também a sua sugestão de pauta. Que assunto você acha que está faltando a gente debater aqui no 18 horas? E boa noite, muito bem-vindo para você que está ligado na nossa live do YouTube. Participa, manda sua mensagem de texto também. Tudo bem, 994887592 para você participar do 18 horas. Mix. Vamos aos destaques de hoje. Dia do Trabalhador é comemorado no meio de uma nova realidade, o aumento da informalidade no Brasil. Em Manaus, motorista bêbado foi preso depois de invadir corrida e atropelar 5 participantes. O presidente Lula sanciona uma lei que reconhece o estado do Acre como a capital nacional da castanha. E você vai conferir também a programação de shows e festas em homenagem ao Dia do Trabalhador. Mix. Legal, 6:04, obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Começando 18 horas, a partir de agora você confere os destaques do dia. Hoje, quinta-feira, 1º de maio de 2025. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Hoje é o dia 1º de maio, hein? Começamos aí o 18 horas com um dado que é preocupante, o aumento de trabalhadores informais. Essa realidade causa sim preocupação na economia, pois afeta a arrecadação de impostos, a proteção social dos trabalhadores e também a qualidade dos empregos, Karime. Exato, Carlão. A informalidade dificulta o crescimento da economia, pois não oferece uma base sólida para o consumo e geração de riqueza. Isso tudo, além de afetar diretamente o INSS, ou seja, o Seguro Social e as aposentadorias. Segundo dados do IBGE, hoje cerca de 32,5 milhões de trabalhadores brasileiros atuam como autônomos de modo informal ou são empregados sem carteira assinada no setor privado. Olha, isso representa 31,7% dos 102,5 milhões de empregados em todo o país. Detalhe, hein? Esses números são referentes ao primeiro trimestre deste ano e não considera os 4,3 milhões de trabalhadores domésticos sem carteira assinada. Os 2,8 milhões de trabalhadores do setor público sem carteira, nem os 816 mil empregadores sem CNPJ. É um universo gigante, né, Carlão? Sim. E aqui no Amazonas a realidade também é grave. O estado registrou em março desse ano o pior saldo de empregos formais desde 2022. A queda foi de 74% em relação a fevereiro. O repórter Kennedson Paz está com esses dados, apurou mais informações pra gente e traz agora esse novo panorama dos trabalhadores aqui no Brasil. Boa noite, Kennedson. Então, o trabalho com direitos está virando exceção, não é isso? Oi, Karime, muito boa noite pra você, boa noite pro Carlão, pra todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Karime e Carlão, um dos grandes problemas enfrentados pelos brasileiros de modo geral, principalmente os amazonenses, é em relação à falta de trabalho, Karime. Esse é um dos principais pontos. A gente lembra que desde o período da pandemia, a questão da informalidade, ela teve muito crescimento devido às pessoas elas terem migrado dos trabalhos CLTs, que na época muitas empresas tiveram o trabalho home office em alguns casos e outras pessoas acabaram migrando também para as plataformas digitais e aí com isso se tornaram pessoas autônomas, ou seja, a gente tem ali uma classe de pessoas que ela não tem carteira assinada e também não tem CNPJ, e o número de pessoas que estão nessa condição é muito grande, são mais de 32 milhões de pessoas que estão trabalhando sem a carteira assinada ou sem o CNPJ todo dia. Isso representa, gente, mais de 30% de todos os trabalhadores do país, ou seja, esse é um número crescente e que na prática muita gente acaba trabalhando demais. Por exemplo, quem trabalha em plataformas como
motoristas por aplicativos, quem trabalha como entregador, muitas vezes acaba trabalhando 14, 16 horas, 20 horas por dia. É um viradão, não é, Kennedy? E a certeza. gente sabe que esses profissionais, quando ficam doentes, ficam sem receber salários, né? Eles não conseguem ficar doentes, não podem, né? Digamos assim. Tem férias. Nem ter férias, nem alguma situação em que eles precisam se afastar para cuidar de alguém que está doente. Situações assim, porque com senão certeza, Karime. Mas a gente também tem que levar em consideração alguns outros pontos, Karime. Por exemplo, FGTS e INSS são valores que têm sido cobrados muito caros. Se você tem um salário mínimo, se você ganha um salário mínimo, por exemplo, você já tem um desconto de quase R$300 ali de FGTS e INSS. A gente sabe que a conta de luz não tá barata aqui em Manaus e vai ficar mais caro por conta da cheia agora aqui no Amazonas. A gente tem a taxa de água, que não é apenas ali pelo consumo, também tem o consumo de esgoto, que é 100% do valor do teu consumo. Imagina a situação de quem tem um salário mínimo. Então, muitas pessoas acabam fazendo isso para poderem ter um pouquinho mais de recurso financeiro para tentar sobreviver em meio a essa crise na nossa economia brasileira. Inclusive, eu entrei em contato com a economista Denise Kassama, ela que fez uma avaliação tanto do ponto de vista de quem é empreendedor, como do ponto de vista de quem trabalha nessa função sem carteira assinada, sem CLT, e ela falou um pouco do panorama e como que ela avalia esse cenário. Vamos ouvi-la. A pejotização, ela reduz o custo do trabalho para o empregador. Então, dependendo da atividade, pode até permitir ele aumentar a quantidade de trabalhadores se eles forem PJ. Por outro lado, realmente há uma renúncia de benefícios trabalhistas e outros direitos, como o próprio FGTS, a cobertura previdenciária. Então, ao meu entendimento, é uma precarização. Eu sou empresária e não tenho nenhum funcionário nessa configuração. Assim, na minha opinião, como empresária, eu preciso dar ótimas condições de trabalho. Trabalhador com boas condições, ele produz melhor, ele dá melhores resultados para a empresa. Eu sei que às vezes o trabalhador acaba aceitando uma situação ruim na relação trabalhista porque ele está tão desesperado por ter uma renda, mas a médio e longo prazo isso é uma tremenda de uma roubada para ele. 18 horas. Então, cada um faz a sua avaliação do que é interessante ou não. Essa foi a avaliação da nossa economista Denise Kassama. Mas para muita gente, essa é a única oportunidade, pessoal. A gente tem dados aqui do Amazonas. O saldo de vagas com carteira assinada em março foi de 852. É o pior número para o mês desde março. Desde o fim da pandemia de 2022. Para a gente comparar, em fevereiro foram 3.324 vagas. E em março do ano passado tivemos 3.116 vagas. Ou seja, desabou. Esse número que era de mais de 3.000 ofertas de emprego caiu para pouco mais de 800. Então, o fato é que muita gente não tem a oportunidade para voltar ao mercado de trabalho, seja pela primeira vez, seja ali para voltar novamente depois de ter passado um tempo fora, em casa. Essa queda, ela é de mais de 70% em relação a fevereiro e também de 72,6% na comparação com março de 2024. Ou seja, tivemos aí uma freada brusca no mercado de trabalho e mostra que o pior impacto não está no papel, também está na vida real das pessoas que buscam ali o primeiro emprego. Em relação à questão de falta de pagamento dos benefícios, Karime, inclusive o próprio ministro do Tribunal de Contas da União, ele disse que a situação está tão grave que é possível haver um colapso devido às pessoas não trabalharem formalmente e o número de pessoas mais jovens não estarem trabalhando mais, não querem mais trabalhar como CLT. Vamos ouvir agora o ministro. Os aposentados dificilmente irão receber salários futuramente, porque não tem mais gente trabalhando de forma adequada para pagar os aposentados, porque todo mundo recebe um tipo de auxílio, uma bolsa, isso ou aquilo. Então, nós, em vez de ensinar a pescar, nós estamos dando peixe para todo mundo, mas vai chegar um momento que não tem mais peixe para dar. 18.
Infelizmente essa é a realidade. Sim. E a gente espera que essa realidade mude o mais rápido possível, né, Karine? Infelizmente o problema da Previdência não é só esse também, né? Tem outros problemas. Existem vários fatores. Outros, né? Fora então, os desvios. É difícil, né? Mas como nós estamos falando de Dia do Trabalho, aí a gente tem essa nova realidade, não é, Kenneth? Que piora a situação. Que piora ainda mais toda a situação. Exatamente. Muito obrigada pelas informações, Kenneth Paz. 6h13, 18 horas. Vamos dar rapidinho um giro no trânsito em Manaus. Vamos lá, Carlão. Vamos falar com o repórter André Meirelles. André, então, como é que está a movimentação do trânsito de quem está chegando ou saindo de Manaus? Conta pra gente. Você está pertinho da Ponte Rio Negro, não é isso? Boa noite. Trânsito. Exatamente. Karime, Carlão, muito boa noite pra vocês. Boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 para trazer informações do trânsito aqui na Ponte Felipe Dal. Jornalista Felipe Dal, mais conhecido como Ponte Rio Negro. Essa famosa ponte que liga Manaus à região metropolitana. Nesse momento está tranquilo o trânsito, tanto de quem está indo quanto de quem está voltando. Não tem, por enquanto, até agora, até o momento, não tem muitos veículos pela via. E o que a gente fez? Fomos até lá, Manoel Urbano, demos essa volta agora há pouquinho e voltamos. Aqui o trânsito está tranquilo, tanto na Manoel Urbano, em ambos os sentidos, quanto também aqui pela Ponte Rio Negro, Ponte Felipe Dal, né? Mas por enquanto, nesse horário, agora 6h14 que a gente fala ao vivo aqui da Ponte Felipe Dal, está sim o trânsito no momento, sem nenhum registro de ocorrência, nenhum acidente por aqui, e a gente continua percorrendo as ruas de Manaus. Se acontecer alguma ocorrência, é claro, a gente traz ao vivo mais informações por aqui, Karime e Carlão. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pelas imagens. Para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, pode conferir aí o pôr do sol na Ponte Rio Negro. Daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br. Você pode conferir as imagens. 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e hoje, o 1º de maio, também foi dia de protesto. Isso, a data foi marcada por ato público unificado que reuniu representantes de várias categorias profissionais e movimentos sociais. Exatamente, Carlão. O ato foi de manhã no centro de Manaus. Eu conversei com o professor Lambert Melo, que é coordenador jurídico da Aspron Sindical, e deu mais detalhes a respeito do assunto. Vamos ouvir. Os dois temas centrais da manifestação de hoje, né, a favor do fim da jornada de trabalho 6x1 e contra que haja anistia para os criminosos, os golpistas do 8 de janeiro. Além disso, outros temas inerentes às categorias também foram colocados, no nosso caso, como a valorização do serviço público e principalmente a valorização da carreira do magistério em nível estadual e em nível municipal. Né? Fizemos a denúncia de que na rede estadual de ensino nós estamos há 2 meses com o nosso reajuste salarial atrasado e, portanto, cobrando que haja mesa de negociação para com o sindicato que representa esses professores aqui em Manaus, que é o Aspron Sindical. 18 horas. Muito bem, agora são 6h16. Você está no melhor mix do Brasil e continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Pelo menos 19 bairros em Manaus podem ficar alagados durante a cheia desse ano. Esse é o nosso assunto em instantes para você. 18 horas. Olha só, um motorista bêbado, atropelou 5 pessoas que estavam participando da corrida do SESI na madrugada desta quinta-feira em Manaus, Karine. As imagens são terríveis, Carlão. Eu vi nas redes sociais, essas imagens rodaram aí as redes sociais. Enfim, o acidente foi na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, logo depois da largada. O repórter André Meirelles acompanhou o caso e traz os detalhes pra gente. Boa noite, André. Então, esse homem de 29 anos, esse motorista, ele foi preso em flagrante, é isso? Foi preso em flagrante, Karime, Carlão, boa noite para vocês, boa noite você ouvinte ligado aqui na 100.7. O motorista é o Aleph Jardel Oliveira Valente, tem 29 anos. Ele foi preso em flagrante depois de toda essa ação criminosa que vocês falaram aí, de atropelar 5 pessoas durante a corrida do SESI que aconteceu na manhã de hoje na Ponta Negra. A polícia disse que Aleph, que conduzia um carro modelo Corsa, estava embriagado quando furou o bloqueio da prova
e atingiu esses 5 homens que ficaram feridos. Inclusive, 2 deles estão internados em estado grave. Quem explica isso pra gente agora é o delegado titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, Ivo Martins, porque pra lá é que foi a ocorrência. Tem 2 pessoas que estão hospitalizadas, todas elas foram hospitalizadas, mas 2 delas estão em estado grave. Ficou detectado sim que ele estava embriagado. Os colegas da Polícia Militar fizeram a detenção, fizeram a condução dele aqui para a delegacia, inclusive o teste de alcoolemia deu bem elevado, né? Bem acima do permissivo legal. Fato é que ele vai agora responder, né, sob os rigores da lei pelo crime de embriaguez ao volante, né, e além disso as lesões corporais que ele praticou, né? Então ele vai responder pela embriaguez e mais a lesão 5 vezes, né, porque as vítimas estão lesionadas e a gente pede a Deus que elas pronto restabeleçam para que possam retomar a vida delas, né? Lamentavelmente num dia do trabalhador, um dia que seja festivo, um dia que elas saíram à rua para poder cuidar da saúde, né, e lamentavelmente acontece isso por conta de uma irresponsabilidade de um cidadão desse aí, né? E o fato é, então, que agora a equipe de plantão aqui do 19º está fazendo os procedimentos e vai submeter o cidadão aí ao judiciário. Então tá aí, como o delegado disse, o Aleph vai ficar detido no 19º Distrito Integrado de Polícia e vai responder por embriaguez ao volante e lesão corporal. Olha, no local do acidente, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas diz que a corrida teve cerca de 1.200 inscritos, sendo 574 mulheres, 430 homens, 23 atletas com deficiência e 299 industriários. A equipe de saúde do SESI prestou atendimento imediato às vítimas, que foram levadas a hospitais. A Federação Desportiva de Atletismo do Amazonas lamentou o ocorrido e afirmou que o evento seguiu todas as normas de segurança. A federação também garantiu que as vítimas estão sendo acompanhadas e que medidas de segurança estão sendo reforçadas. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Olha só, você está sabendo que pode participar conosco aqui do programa 18 horas. É só acionar aí o nosso WhatsApp e mandar aquela mensagem, aquele alô, hein? O 994887592. Participe você também. Política. Vamos falar de política. Bora. Com Nathalie Moraes e Kennethson Paz, que já estão aqui com a gente. Então, Nathalie, como a gente fala aqui, 2026 ainda não começou, mas a campanha eleitoral sim, inclusive desde o ano passado. E agora tem gente correndo por fora para garantir uma vaga para deputado estadual. Já temos aí os nomes mais lembrados pelos eleitores. Teve pesquisa, Nathalie? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, nos últimos dias a gente tem acompanhado. A última pesquisa foi divulgada pelo Instituto Direto ao Ponto. Divulgada na última segunda-feira, e a gente tem trazido para os nossos ouvintes vários desdobramentos, e hoje a gente vai falar sobre os nomes mais cotados ali para assumirem uma cadeira na Assembleia Legislativa. Olha, Karime, muita gente parece que vai permanecer por lá se as eleições fossem hoje. Isso porque o Instituto ouviu 2.200 pessoas em Manaus e também nos 61 municípios do nosso interior do estado. E aí, Karime, para nossa surpresa, o parlamentar mais votado, se as eleições fossem hoje, sabe quem seria o deputado estadual mais votado? Eu que duvido você fazer um chute. Vai, Kennethson. Eu não faço ideia. Deputado estadual mais votado seria o Wilker? Não. Ele aparece na lista. Eu chutaria no Wilker, mas porque ele tem bom, pelo menos no meu Instagram ele aparece bastante, ele é né? deputado ou não? Ele tem mandato? Ele tem mandato, mas ele não é deputado, ele é um parlamentar. Quem seria? Um parlamentar que agora? Sim. Quem? Fala, Sargento Salazar. Olha aí, também. Primeiro lugar. Ele se elegeria com folga, viu, Carlão? E em segundo lugar... Achei que era pra governo, porque todo mundo já até especulou isso daí também. E aí, pois é, não, mas nessa pesquisa ele aparece Federal. ali como o primeiro lugar na vaga para deputado estadual. Em segundo lugar, aparece ali o Roberto Cidade com 0,7%. Né? A gente sabe, o Cidade ano passado, ele foi candidato a prefeito, perdeu ali no primeiro turno, depois daquele escândalo envolvendo ali, né, a alta cúpula lá em Parintins. Então, aquilo realmente acabou com ele, só tinha acabou com a força política de Wilson Lima também. Não, Wilson Lima também, que não conseguiu.
Wilson Lima acabou com a força política dele, que ele não conseguiu eleger o candidato dele, e também no interior do estado não conseguiu eleger a candidata dele. A Parintins, a Brena Dianá, exatamente. Exato. E a lista... O secretário caiu. Exato, Carlão. E a lista de pré-candidatos mais mencionados é composta ali majoritariamente por parlamentares em exercício, né? A gente, como eu já falei, o Roberto Cidade, o Sargento Salazar, o Carlinhos Bessa, Cristiano D'Angelo, doutora Maiara, Mayra Dias, Sinésio Campos, todos estão ali na Assembleia, e se as eleições fossem hoje, eles estariam reeleitos. Diz um nome que você aposta que estaria reeleito pra eu ver se tá aqui na lista, Kerenson. Sinésio Campos? Reeleito. Vai, Karime. Nem sei. Não, agora eu não sei. Comandante Dan vai estar reeleito? Comandante Dan aparece quase ali nas últimas posições, olha. E olha que ele tem sido bem ativo, né? Joana Dark aparece como uma das deputadas reeleitas. Olha aí. Ok, obrigada pelas informações. Não sei o que você quer que eu fale. Eu não tenho chutes pra dar. Vamos tudo seguir, então. Muito instável. Não, eu tô pedindo pra você seguir mesmo. Vamos lá, vamos lá. Então tá ok. Agora é com o Kenison. Então, Vamos lá. Olha só, vamos continuar nos bastidores da política agora com o Kenison. Olha só, o senador Omar Aziz, ele deu uma entrevista no podcast da Crítica. De tudo teve um pouco, né? Foi um bom bate-papo, inclusive. Mas teve um lance ali sobre a escala de 6x1 que chamou a atenção. Kennedson, você tá sabendo, você ouviu esse podcast. Conta pra gente aí sobre essa escala 6x1 com relação ao senador Omar Aziz. Então, Carlão, essa conversa, de fato é muito importante porque lida diretamente com a realidade dos trabalhadores aqui em nossa capital, nosso estado do Amazonas. O que o senador Omar Aziz, ele falou? Ele disse que essa quantidade de horas, Carlão, ela não importa muito, mas sim a qualidade delas. Por exemplo, você pode reduzir essa carga horária, mantendo ainda a mesma qualidade de produção, a quantidade, as metas que são geralmente aplicadas nessas empresas. Então, com isso, é que o senador, ele disse que reduzir essa carga horária, ela pode até ser benéfica também para a questão da saúde mental. A gente vai ouvir agora um trecho que eu separei para que vocês possam acompanhar a fala do senador Omar Aziz. 44 horas de trabalho semanais, 40 horas de trabalho semanal, hoje está se reduzindo a produtividade. Cada questão mental. Você vê depressão, você vê uma série de coisas que está acontecendo. Você imagina uma professora dar 40 horas em sala de aula toda semana. A gente tem que se organizar de que forma para isso acontecer? Está comprovado em vários países do mundo que a redução melhorou a qualidade dos produtos que são produzidos e aumentou a quantidade da produção. Então a gente tem que regularizar isso de uma forma em que você possa produzir em 36 horas mais do que aquilo que você produz em 44. Se você pode produzir mais, ter uma saúde mental melhor e com 36 horas, e por isso que a gente tem que fazer debate, a gente tem que fazer audiência pública, debater. Não dá para chegar e impor certas condições. 18 horas. Ou seja, é algo que precisa ser dialogado ainda entre os parlamentares para poder entrar no consenso, para que exista uma vantagem tanto para a empresa que depende dos trabalhadores, como também para os trabalhadores que dependem de uma qualidade de vida melhor, né, Carlão? É fácil não essa situação aí, mas... Enfim. Exatamente. Agora temos uma nova estrela, né, ressurgindo aí. O prefeito de Borba está de volta aos holofotes. É o Simão Peixoto. A gente lembra dele, né, que ele foi aquele que montou um ringue de UFC, lutou contra o vereador. Ele também deu um soco no deputado Roberto Cidade. Enfim, ele anunciou que vem como candidato a deputado estadual. Olha aí, Nathalie, essa briga vai ser boa. Ele vai montar um ringue, ele vai fazer o quê pra ganhar? Ele é meu sonho, olha, real, ele é meu sonho. O ex-prefeito de Borba, a gente tá falando aí do Simão Peixoto, anunciou que será pré-candidato a deputado estadual. Carlão, dá pra acreditar? Ele já reuniu ali alguns possíveis eleitores, né? Já começou reunião com o eleitorado aqui em Manaus e também lá no município de Borba. Mas ele é uma figura que ficou conhecida nacionalmente por episódios controversos, por acumular escândalos. Ele já foi preso pelo menos 2 vezes, né? Ele teve confrontos ali com adversários, denúncias de corrupção, e um dos momentos mais polêmicos da passagem do Peixoto aí na sua vida pública foi em 2022, quando ele deu um soco, mas foi um soco mesmo, assim, no
rosto do parlamentar, né? Ele deu um soco no rosto do deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa, durante um evento no município de Borba. O Roberto Cidade foi lá e não esperava ser recebido pelo prefeito do município daquela forma. E essa... ninguém, né, gente? Como é que pode? Esse caso realmente, é claro, assim que se recebe alguém. Gerou uma repercussão nacional. Claro. Afinal de contas, era o presidente da Assembleia Sendo Legislativa recebido pelo prefeito. dessa forma. E aí, em maio de 2023, o Peixoto foi alvo ali de uma operação do Ministério Público que apurava fraudes de licitações, desvio de recursos públicos na sua administração. Ele foi preso por ter desviado nada mais, nada menos que 29 milhões dos cofres públicos de Borba. E aí depois, ele já em liberdade, não satisfeito com todos esses escândalos, o Simão Peixoto tentou ali, ele chamou um ex-vereador, que já era ali uma desavença política dele, pro ringue. Ele chamou o cara pra porrada e ele realmente montou um ringue de UFC dentro de Virou um reality show, todo mundo querendo assistir essa disputa. Verdade. Exatamente, e aí agora ele volta ao centro do debate, porque ele já oficializou, já sou pré-candidato a deputado estadual, e ele promete nessa semana oficializar tudo isso aí nas redes sociais. A gente tá torcendo pelo e seu se anúncio. não votar nele, isso. Nathalie... Cuidado, hein? Cuidado. O homem é brabo. Agora tem uma questão aí que mexe um pouco com o orgulho regional, hein, Ken? Olha só, essa é pra você. Confere essa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né? Ele sancionou uma lei que dá ao Acre agora o título de capital nacional da castanha. Nem Pará, nem Amazonas. Agora... De onde que tirou Acre, né? Exato. Que porque a briga sempre foi Pará e Amazonas. Agora, de onde tirou Acre, Kenneth? Um negócio que vocês não têm ali parlamentares que estão disputando aí, enquanto brigam aí amazonenses e paraenses assim de boca, existem parlamentares que estão correndo por fora e conseguiram. Então a castanha não é do Brasil, não é do Pará, não é do Amazonas, é do Acre. É do Acre agora, lá de Sena de Madureira. Essa lei ela foi sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial. Depois de anos de discussão sobre o nome, essa castanha do Pará, ela na realidade não é do Pará, não é do Amazonas, agora é do Acre. O governo federal ele bateu o martelo e disse ali que entregou o título pro Acre. O município ele foi escolhido porque ele é o maior produtor do fruto aqui no estado, no estado do Acre, perdão, e segundo o IBGE, um dos mais relevantes do país. Olha só, o IBGE disse que é o mais relevante do país. O projeto ele foi apresentado pelo ex-deputado Gerlan Diniz, que hoje é prefeito de Sena de Madureira, e teve o apoio do senador Alan Rick. Para eles, o título é mais do que simbólico, é um estímulo para a economia local e a forma de valorizar a produção florestal no município. Então se pega esse título aí, né, também. Eu acho que ninguém vai chegar num lugar e me dá uma castanha do Acre, a pessoa não vai saber o que vai me vender, tenho certeza. Não sei o que castanha é essa. Enfim, pois pode ser mais uma daquela lei que existe, mas não pega. Exato. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kenneth Paz. Valeu, Ken. Agora 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Com você, Karine. Olá, então, vamos saber daqui a pouco, aqui no 18 horas. A ação social mira as crianças em situação de vulnerabilidade social que trabalham nos semáforos da cidade. É o nosso assunto em instantes. Agora são 6h31, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Me dando um giro no trânsito agora? Vamos lá, Carlão. André Meirelles, por onde andas, André? Alô, André. Trânsito. Boa noite, mais uma vez, Karime, Carlão, boa noite você, ouvinte ligado aqui na 100.7. A gente fez aí o panorama do trânsito ali na Manuel Urbano, depois na Ponte Felipe Dal, conhecido como Ponte Rio Negro, e a gente teve que sair de lá, né? Por onde? Pela Rua Coronel Cirilo Neves, a Rua da Ponte Rio Negro, próximo ao condomínio Vila das Flores, na Compensa, aqui Zona Oeste, no sentido Ponte Bairro, e por lá tem uma grande retenção, uma retenção ali que acontece bem nas proximidades desse condomínio Vila das Flores. Já na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, o trânsito está com ótima fluidez. E aqui, onde a gente está nesse momento, quem também nos acompanha pelo YouTube pode ver as imagens. Na Coronel Teixeira, sentido Ponta Negra, trânsito com leve retenção, bem nas proximidades da Igreja Restauração. Passando dali, agora onde a gente está nesse momento, levando essas imagens aqui para você que nos acompanha, o trânsito está livre, ó. O trânsito está com boa fluidez nesse momento, não foi registrado
passado por aqui. A gente também está apurando com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana se tem alguma ocorrência no trânsito, se tem algum acidente, e até o momento as últimas atualizações é de que não há nenhum registro de acidente de trânsito até o momento, e a gente está seguindo agora, Karime, Carlão, para Ponta Negra, porque lá daqui a pouco acontece uma programação que a gente vai trazer mais informações. Volto com vocês. Tá ótimo, muito obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Beleza, valeu, 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora conferindo a previsão do tempo, hein? Vamos saber aí, tempo e temperatura, com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que está acompanhando a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a quinta, né, de feriado do trabalhador, teve temperaturas bem agradáveis aqui na cidade. E eu quero aproveitar para desejar um feliz Dia do Trabalhador a todos vocês que constroem de maneira incansável a nossa sociedade. Parabéns para vocês, parabéns para todos nós, né? Obrigado. E dando continuidade aqui ao nosso clima de quinta-feira, tivemos algumas aberturas de sol, mas na maior parte do dia o céu estava nublado. E teremos também uma noite parcialmente nublada, com possibilidade de chuva leve e passageira em alguns pontos da cidade. Bom, e a previsão do tempo para amanhã, 2 de maio, sexta-feira, segundo o Clima Tempo, é de que a sexta vai seguir no mesmo ritmo da quinta, ou seja, dia parcialmente nublado com temperaturas amenas e poucas aberturas de sol. No fim da manhã e início da tarde, ali por esses horários, podemos ter pancadas de chuva um pouco mais fortes, que podem trazer trovoadas, mas à noite ela pode continuar chuvosa, mas de maneira mais leve e moderada. Bom, a temperatura nesta sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 96%. Bacana, hein, Vanessa? Olha só, o alerta Manaus, os rios continuam subindo e a situação vem ficando bem crítica, viu? Segundo a Defesa Civil, pelo menos 19 bairros podem ficar, sim, alagados, não é isso, Karine? Exato, Carlão. Quanto mais o Rio Negro sobe, é claro, mais aumentam os riscos de alagamentos nos bairros aqui em Manaus. A repórter Vanessa Lima está acompanhando essa situação e esses índices. Ela continua conversando ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Então, Vanessa, quais são os bairros que devem ser mais afetados e quais as estratégias da Defesa Civil? Que estratégias a Defesa Civil está tomando, Vanessa? Então, Karime, Carlão, pois é, a situação da cheia no Rio Negro e em Manaus aqui, ela está bem preocupante. A estimativa é que 19 bairros estejam sujeitos a alagamentos. Entre eles, os mais vulneráveis são o Educandos, Centro, São Jorge, Compensa, Mauazinho, entre outros, né? Que são aquelas localidades que ficam ali próximas às áreas de igarapés e já se configuram como áreas de risco. Bom, para esses locais, a Defesa Civil está monitorando de forma mais intensa e já está adotando medidas para reduzir esses danos. Como agora vai comentar para a gente o diretor de operações da Defesa Civil, José Mendes. Vamos ouvi-lo. Nós estamos trabalhando diretamente nos bairros mais afetados de Manaus, que hoje seria o primeiro bairro, é o bairro de São Jorge. Nós estamos trabalhando há mais de uma semana, estamos já há mais de uma semana trabalhando, como eu disse para vocês, fazendo ponte no bairro de São Jorge. E também nós estamos monitorando o bairro de Educandos, o bairro do Mauazinho, que é os bairros que moram próximo da Aula do Rio. Também estamos monitorando o Puraquequara, o Colônia Antônio Aleixo, são os bairros que nesse primeiro momento vão ser afetados, né? E nós estamos com as duas equipes da Defesa Civil 24 horas diuturnamente trabalhando com a equipe, fazendo as pontes, aquelas famosas passarelas, para dar acessibilidade, o direito de ir e vir, como está na Constituição, para as pessoas que moram no bairro de Manaus. 18 horas. Bom, atualizando aqui, né, a cota do Rio Negro chegou à margem de 27 metros e 68 centímetros, o que já representa ali um alerta, pois apesar de não ser a cota máxima, esses alagamentos, eles colocam em risco cerca de 4.500 famílias que vivem nessas localidades aqui em Manaus. A previsão do Serviço Geológico do Brasil é que a cheia pode atingir o pico de 28 metros e 92 centímetros em junho, que é quando é o ápice, né? É o ápice do aumento do rio. E depois dessa margem, a gente tem uma probabilidade de 42% de termos uma inundação severa, onde o rio pode subir até a margem de 29 metros. Bom, em todo o Amazonas, né, 36 mil famílias já são afetadas por essa cheia, com 144 mil pessoas impactadas diretamente. A situação, ela é crítica em muitos municípios, como a gente vem noticiando aqui no 18 horas. 13 desses municípios já
estão em situação de emergência e outros em situação de alerta e estado de atenção. Nós não temos nenhum município agora no estado que esteja em normalidade. Bom, esse período de cheia dos rios exige muita atenção e nós vamos continuar trazendo as atualizações para vocês aqui no 18 horas. Muito obrigada pelas informações. 29 metros é realmente alto. Porque, só para a gente ter uma ideia, em 2021, na cheia histórica, o rio chegou a 30 metros e 1 centímetro. Ou seja, é quase lá, né? Cheia severa. Sim, muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Noite, valeu, Vanessa, 6h37, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a gente vai falar agora sobre uma situação que é triste, hein? Que a gente convive com isso direto, Karime Leão e querido ouvinte, nas ruas da cidade. São as crianças que ficam ali, né? Perambulando e trabalhando nos sinais, Karime. Pois é, Carlão, uma situação até covarde, porque sabemos que essas crianças estão sendo exploradas. E para tentar resolver essa situação, foi realizada a Operação Caminhos Seguros para justamente combater a exploração de crianças nos sinais das ruas da cidade. Olha, as ações de enfrentamento à violência contra criança e adolescentes em semáforos da capital encaminharam famílias para a Delegacia de Proteção ao Menor. Uma família, inclusive, foi direcionada para um abrigo, Karime. A repórter Odineia Araújo está acompanhando essa situação. Odineia, até que enfim o poder público se volta para esse problema comum no dia a dia da nossa cidade. Bom, aqui mesmo, perto da rádio, existem famílias quase todos os dias abordando motoristas próximo ao sinal. Bom, o que acontece com essas famílias agora, Odineia? Conta pra gente. Karime, as famílias foram orientadas sobre o papel delas em proteger essas crianças, receberam material educativo sobre o combate à violência contra menores e foram encaminhadas para programas sociais. Depois, 2 famílias foram levadas para a Delegacia da Criança e do Adolescente para esclarecerem sobre a presença dessas crianças nas ruas. Uma dessas famílias foi encaminhada para um abrigo porque estava em situação de rua, ou seja, sem moradia. Essas ações fazem parte da campanha nacional Caminhos Seguros do Ministério da Justiça e aqui em Manaus estão sendo conduzidas pela Central Integrada de Fiscalização. A operação aconteceu na noite dessa quarta-feira com o objetivo de proteger crianças e adolescentes em situação de risco nos semáforos da capital. A delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, disse ao 18 horas que a Operação Caminhos Seguros vai continuar até que não haja mais crianças nas ruas, onde muitas vezes elas são usadas para pedir dinheiro, correndo risco e podendo até ser envolvidas em crimes. Vamos ouvir. O objetivo maior dessa CIF, dessa Central Integrada de Fiscalização, é integrar os órgãos no mesmo propósito, imbuídos no mesmo espírito, que é colocar a salvo crianças e adolescentes de situação de constrangimento, de situação de vexames, cujas crianças são usadas por seus responsáveis para sensibilizar o condutor de modo a ganhar dinheiro. Então, estamos todos os atores da rede de proteção aqui integrados, todos no mesmo propósito. A operação continua durante o mês de maio com a participação de vários órgãos de segurança e assistência social do estado. As famílias abordadas, Karime e Carlão, também estão sendo inscritas em serviços de apoio com o objetivo de garantir que essas crianças estejam na escola e em atividades saudáveis, como explicou a gerente de assistência social de Manaus, Gesimar da Silva. Nós ofertamos serviços dentro da política de assistência social, tais como benefícios eventuais, como Bolsa Família, como o programa Passaporte que nós temos para inserção do mercado de trabalho. Nós também estamos aqui na identificação de famílias, como forma de reprimir a mendicância nas sinaleiras, que é um dos maiores objetivos hoje da Secretaria, é fazer com que essas crianças estejam nas escolas, estejam executando esportes ou algum outro tipo de atividade para a criança, porque o lugar da criança não é na sinaleira. Então, caso você verifique crianças pedindo em sinais, você pode ligar para o Disque 100. Você estará protegendo essas crianças e ajudando as famílias a serem encaminhadas para programas sociais. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Odineia Araújo. Olha, Odineia, agora 6h41 em Manaus. 18 horas.
A situação da saúde pública no Amazonas volta a ocupar o centro do debate e, infelizmente, não é por um bom motivo. A FESECOM, fundação responsável pelos tratamentos de oncologia do governo do Amazonas, está impedida de realizar exames e diagnósticos de câncer desde 2022, Karine. Uma loucura, não é, Carlão? Essa denúncia grave foi feita na tribuna da Assembleia Legislativa pelo deputado estadual, Dr. Jorge Lins. Nathalie Moraes está acompanhando esse caso, tem os detalhes pra gente, volta a conversar ao vivo conosco aqui do 18 horas. Então, Nathalie, explica pra gente qual o motivo que impede a FESECOM de realizar esses exames que deixam pacientes esperando meses por um diagnóstico que pode salvar vida, né, Nathalie? Explica pra gente essa história. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Karine, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. É isso mesmo, Karine, né? O que acontece na Fundação SECOM hoje, né, é uma situação muito séria e tem indignado não somente os pacientes, mas também os próprios médicos que atuam ali na unidade. Em discurso na Assembleia Legislativa, o deputado estadual médico Dr. Jorge Lins, que inclusive já foi oncologista lá na FESECOM, ele voltou mais uma vez a criticar e a cobrar uma postura mais firme da direção do SECOM. Isso porque, segundo o parlamentar, desde o ano de 2022, uma ordem de serviço impõe ali uma barreira para que os pacientes tenham acesso ao diagnóstico de câncer. Hoje, Karine, para a gente ter uma ideia, só é possível abrir um prontuário lá dentro do SECOM se o paciente já estiver ali com a biópsia confirmando a doença, o que é realmente um contrassenso, já que muitos nem conseguem chegar a essa fase por conta que a gente sabe, o nosso sistema é lento. Sim, tudo demora, tudo dificulta. A pessoa não consegue nenhum tipo de atendimento. O doutor Jorge Lins relatou casos mais recentes, onde pacientes com tumores até ali mesmo visíveis, pacientes em estado grave que foram barrados na porta do FESECOM porque ainda não tinham ali um laudo médico. Meu Deus. Essa denúncia foi feita pelo parlamentar ali na tribuna. Segundo o parlamentar, todo esse trâmite burocrático faz com que o Estado perca muito tempo, o tempo que a gente sabe que é precioso ali no tratamento contra o câncer. E a revolta não é só dele. Segundo o deputado, muitos médicos que atuam ali na FESECOM estão indignados com essa limitação. Vamos conferir aí o que disse o parlamentar. Vamos lá. O diretor-presidente da Fundação SECOM esteve aqui defendendo a importância de se ter um centro de diagnóstico no câncer. Eu falei sobre essa questão porque até se materializar isso, ele tem que assumir essa responsabilidade. Naquele momento, nós tratamos disso aqui em pleno plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Ele se comprometeu, que isso está nos anais da casa, de que iria rever essa ordem de serviço, precisa chamar os médicos especialistas, o diretor-presidente precisa conversar com os médicos da Fundação SECOM para ele poder ter esse termômetro, porque os médicos estão revoltados. Por quê? Porque o SECOM fechou a porta. Eu já estive lá e eu sei como é que é. Eu já tive situações onde eu via paciente que não poderia ter seu prontuário aberto porque não tinha biópsia e eu via que era um câncer e todo o tempo é precioso quando se trata de um paciente com câncer. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, nós acabamos de ouvir aí a fala do Dr. Jorge Lins, ele que é deputado estadual aqui do Amazonas, falando sobre a indignação não somente dele, mas de todos os profissionais que atuam na FESECOM, na Fundação SECOM, por conta de todo esse problema na burocracia estipulada aí, né, que foi instituída dentro do SECOM pelo atual presidente. O parlamentar, Karine, ele chegou a reconhecer ali a importância de um projeto, de um futuro centro estadual de diagnóstico oncológico, mas ele fez um alerta. Esses pacientes, Karine, quem tem câncer não pode esperar. Não, é uma doença grave, é uma doença que é rápida e cruel. Todo diagnóstico para a gente começar o tratamento é fundamental para que essa pessoa tenha chances. Exato. E aí, enquanto, né, esse centro de diagnóstico não sai do papel, é dever da Fundação SECOM oferecer uma assistência
assistência imediata. Afinal de contas, o que está em jogo é a vida desses pacientes. Sem dúvida. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h46 em Manaus. 18 horas. Olha só, 4 homens foram presos nessa quarta-feira acusados de modificarem as datas de validade de alimentos vencidos para depois revender, Karime. Exato. O repórter André Meirelles acompanhou o caso. Boa noite, André. Foi uma denúncia anônima que levou a polícia a investigar e prender os suspeitos. Exatamente. Boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. Inclusive, a gente tem a fala da delegada Bem-vinda Santana, que é titular do 6º Distrito Integrado de Polícia, que disse que as diligências começaram depois de uma denúncia informando sobre essa ação criminosa desses suspeitos. Eles foram flagrados no momento em que colocavam os produtos numa van que transportaria as mercadorias do Porto de Manaus aqui para alguns municípios do interior do estado. Elas confessaram que estavam remarcando a data de validade dos alimentos. Nós encontramos uma grande quantidade de alimentos já com a data vencida, alimentos com datas possivelmente adulteradas e alimentos sem data de validade, ou seja, que foram removidas a data de validade dos alimentos. Encontramos ainda impressoras com as quais eles utilizavam para remarcar os rótulos dos alimentos e uma grande quantidade de material químico que eles utilizavam para remover a data de validade. Logo, acionamos a perícia foi até o local, a perícia foi realizada, esse material, produtos químicos e instrumentos utilizados para remarcar, essas embalagens foram encaminhadas à perícia, os alimentos foram apreendidos e serão descartados, uma vez que no local não havia condições mínimas de higiene. Olha agora os suspeitos que foram autuados por falsificação, corrupção, adulteração de substâncias ou produtos alimentícios por vender, terem depósito para qualquer venda ou exposição à venda ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo e também por associação criminosa. Eles vão responder por todos esses crimes e estão à disposição da justiça. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André Meirelles, 6h48, você era o melhor mix do Brasil. Atenção, pais, vacinação contra a dengue é ampliada no Amazonas e em 4 meses mais de 2.000 casos de dengue foram confirmados no estado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Karime Leão. Exato, os municípios com mais casos são Manaus, Atalaia do Norte e Envira. Odinei Araújo acompanha esse caso pra gente, então, Odinei, a decisão de ampliar o prazo de vacinação, então, está relacionada, é lógico, com o aumento dos casos da doença, não é isso? Não só isso, Karime. A decisão de ampliar o prazo foi tomada também pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado como estratégia para evitar casos graves da dengue, principalmente entre crianças e adolescentes. A decisão da FVS amplia a aplicação das doses para mais de 17 municípios do Amazonas. Agora, adolescentes de 10 a 14 anos dessas cidades também poderão receber a vacina contra a dengue. Com a ampliação, já são 44 municípios do Amazonas incluídos nessa campanha. O anúncio foi feito pela gerente de imunização da FVS, Ângela Desirê. Com o objetivo de manter a saúde da nossa população do estado, a Fundação de Vigilância em Saúde, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, está ampliando a vacinação contra a dengue para mais de 17 municípios. Essa ampliação se dá de acordo com o cenário epidemiológico e o risco do aumento de número de casos. Então, solicitamos aos pais responsáveis e vocês, adolescentes de 10 a 14 anos de idade, que procurem uma unidade de saúde mais próxima para a vacinação. É sempre bom repetir que a vacina é uma forma a mais de proteger nossas crianças e adolescentes, junto com os cuidados já conhecidos, como, por exemplo, evitar água parada, que serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, né? Serão distribuídas cerca de 45 mil doses e a meta é vacinar pelo menos 90% dos adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. A aplicação será feita em 2 doses, com apoio das secretarias municipais
municipais de saúde. Também estão sendo organizadas, Karime, ações de informação e mobilização nas escolas e nas comunidades. De janeiro a abril desse ano, mais de 2.000 casos de dengue já foram confirmados aqui no Amazonas. Então, ouvintes do 18 horas, não percam essa oportunidade de proteger quem vocês amam. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odiné Araújo. Valeu, Odiné Araújo. Agora 6h51. Mix. Olha só, o WhatsApp lançou uma nova ferramenta que impede que as conversas sejam levadas para fora do aplicativo. Olha essa, hein, Karime? A ferramenta foi batizada de privacidade avançada da conversa. Boa! O recurso foi anunciado essa semana e está gradualmente sendo disponibilizado para os usuários. O repórter André Meirelles traz pra gente agora mais detalhes de como a gente pode usar essa ferramenta. Vamos acompanhar. A nova ferramenta do aplicativo de conversas WhatsApp, que busca proteger ainda mais as conversas no aplicativo de vazamentos, garante que somente os participantes da conversa possam ler, ouvir ou compartilhar o conteúdo enviado. Quando ativada, a configuração permite impedir que as pessoas exportem conversas, baixem as mídias nos dispositivos automaticamente e usem os recursos da inteligência artificial na conversa. Para ativar, basta clicar no nome da conversa, acessar as configurações e selecionar Privacidade Avançada das Conversas. O lançamento vai acontecer gradualmente e deve alcançar todos os usuários nos próximos meses. O advogado em Direito Digital na Amazônia, Aldo Evangelista, explica como ativar a função e usar o novo recurso. Essa novidade do WhatsApp passará a funcionar a partir das próximas atualizações que a gente precisa realizar constantemente, até por conta de segurança em relação ao WhatsApp. E para ativar, basta clicar no nome da conversa, acessar as configurações e selecionar Privacidade Avançada nas Conversas. O lançamento acontecerá de forma gradual e deve abarcar todos os usuários nos próximos meses, conforme as atualizações forem ocorrendo do próprio WhatsApp. Recentemente, a empresa liberou a criação de pacotes de figurinha a fim de melhorar a organização dos stickers. Outras novidades anunciadas pela plataforma em 2025 foram atualizações em filtros e planos de fundo, figurinhas e reações nas mensagens, e também a possibilidade de adicionar uma chave Pix no perfil da plataforma. André Meirelles para o 18 horas. Beleza, André Meirelles, obrigado pelas informações. 6h54. 18 horas. Olha aí, escuta essa. A greve de servidores da Receita Federal afeta empresas em Manaus, de acordo com a Federação das Indústrias do Amazonas. Existe aí, inclusive, o risco de possível paralisação na produção de algumas fábricas, principalmente de ar-condicionado, televisão e micro-ondas. Só isso tudo, né? As principais produções. O Bom, tripé. isso porque, pois é. Isso, Carlão, porque as empresas estão tendo dificuldades em receber a matéria-prima, como o gás usado para refrigeração. Odinéia Araújo está com esse assunto, traz pra gente mais informações. Então, Odinéia, mesmo com essa ameaça que a greve dos servidores da Receita compromete a produção do polo industrial de Manaus, essa paralisação da Receita já tem alguma previsão de terminar, Odinéia? Até agora não, Karime. O movimento, que começou em novembro de 2024, completa 155 dias essa semana. E segundo o presidente do Sindifisco, que é o Sindicato dos Servidores da Receita Federal aqui no Amazonas, Marcos Souza Neto, a greve é devido à recusa do governo federal em negociar as perdas inflacionárias dos servidores da Receita nos últimos anos. Vamos ouvir. Somos a única categoria do Serviço Público Federal que não teve o seu vencimento básico revisado para mitigar as perdas inflacionárias. Apesar do longo período de greve, a adesão continua maciça aqui na cidade de Manaus. Os auditores estão engajados no movimento porque não podemos admitir esse desprestígio que a Receita Federal vem sofrendo frente ao governo federal. O problema, Karime e ouvintes, é que devido à paralisação parcial dos servidores, o despacho de mercadorias e matéria-prima para a produção das fábricas do Distrito Industrial
começa a ficar comprometido. É o caso de gás para a produção do ar-condicionado. A Zona Franca de Manaus é uma das maiores produtoras do aparelho aqui no Brasil, mas também correm riscos as fábricas de televisores e micro-ondas. O alerta foi feito pela Eletros, a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. De acordo com o presidente da entidade, Jorge Nascimento Júnior, a situação está ficando difícil porque os materiais importados estão demorando muito para serem liberados. A greve dos auditores da Receita Federal já causa impacto e está conseguindo chegar a uma situação de caos. Não especificamente as empresas da Zona Franca de Manaus, mas especialmente as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, considerando que essa é uma região, uma área industrial extremamente fiscalizada e com atuação da Receita Federal. Algumas empresas já relatam paralisação de suas linhas de produção por falta de insumos, já que algumas mercadorias, algumas cargas nos portos e aeroportos estão com 30 dias ou prazos superiores a 30 dias de liberação. Então, por exemplo, no setor de ar-condicionado, o gás refrigerante é essencial à produção, ele já causa, pela sua falta, paralisação na linha de produção. Em alguns casos, Karime e Carlão, a liberação leva mais de 30 dias. Isso porque os servidores estão fazendo a chamada operação padrão nos portos e aeroportos, com as cargas em canal vermelho inspecionadas minuciosamente. Foi o que explicou o presidente do Sindifisco aqui no Amazonas, Marcos Souza Neto. Vamos ouvir. E algumas cargas, mesmo as que não estão em canal vermelho, não estão em canal amarelo ou verde, nós estamos fazendo uma análise do risco de haver alguma irregularidade e algumas cargas também estão sendo inspecionadas, mesmo não tendo sido direcionadas para o canal vermelho. Isso, é claro, está gerando essa superlotação nos pátios de contêineres, está atrasando a remessa dos componentes para o distrito industrial e também para as mercadorias para o comércio local. Infelizmente, esses reflexos da greve não são bons, nós não temos nenhum interesse em prejudicar a indústria ou o comércio local. A operação padrão, que trava as mercadorias importadas, tem o objetivo de pressionar o governo federal a negociar com os auditores da Receita Federal. A Federação das Indústrias do Amazonas, a FIEAM, também chamou a atenção para os prejuízos que a greve pode causar. O problema já foi levado inclusive ao Ministério da Fazenda e à Receita Federal, mas ainda não houve solução. E enquanto isso, a greve continua. Volto com vocês. Beleza, Odineia. 18 horas. E hoje, Dia do Trabalhador, ainda tem muita festa, ainda tem muita programação. E Nathalie Moraes está aqui com a gente para falar a programação, como foi essa programação de quinta-feira, né, Carlão? A gente sabe que teve show, teve um monte de ação. Então, Nathalie, conta pra gente como é que tem sido essas comemorações do Dia do Trabalhador. Mais uma vez, boa noite, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, a festa começou ontem, tá? Na quarta-feira, lá no Anfiteatro da Ponta Negra, na Casa de Praia Zezinho Correia. Teve pagode, bandas alternativas, teve muitos eventos de esporte, tudo lá na Ponta Negra, no Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Mais de 25 mil pessoas passaram por lá nessa quarta-feira, tá, Karime? E hoje também teve muita festa, né? O Sunset continuou ao longo do dia, teve campeonato de beach tênis, campeonato na pista de skate, vôlei de praia, e hoje a festa vai até meia-noite. E por lá, um dos eventos, né? Um dos shows mais aguardados é o do Wendel Pinheiro, e eu acredito que a movimentação por lá já está com tudo, mas eu vou deixar isso daí pro André contar. Sem dúvida alguma, André Meirelles, conta pra gente como é que está nesse momento a movimentação aí na Ponta Negra, André. Alô, André. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7 e também pelo YouTube, porque você consegue ver nesse momento as imagens que a gente leva para você que acompanha pelo canal no YouTube de como é que está a movimentação aqui na Praia da Ponta Negra. Mas antes disso, a gente também fala de uma forte retenção que acontece na Avenida do Turismo. Para quem está vindo aqui para Ponta Negra, tem uma forte retenção no trânsito, Karime. Então, quem puder aí pegar uma rota de fuga, não sei se é possível, mas se
senão vai ter que enfrentar esse trânsito. E por aqui está acontecendo a apresentação, já aconteceu a apresentação dos bois Garantido e Caprichoso, e daqui a pouco também tem a apresentação mais esperada, como a Nathalie falou, né? Nathalie Moraes, que falou do Wendel Pinheiro, que inclusive daqui a pouco eu acho que a Nathalie vai estar por aqui, né? Legal. Fã dele. A gente mostra agora também. Para quem não curte a atração aqui que está acontecendo nesse momento. André, perdemos o contato com o André Meireles, ele está lá na Ponta Negra, gente, ou seja, temos muita festa ainda, como a Nathalie falou, o André também, daqui a pouquinho o show do Wendel Pinheiro, então ainda dá para comemorar, para festejar esse 1º de maio. 7h, 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, a notícia do atropelamento de 5 pessoas em uma corrida em Manaus deve sim preocupar ainda mais as autoridades de trânsito e também a sociedade. É o reflexo do aumento do desrespeito às leis de trânsito da cidade e da principal de todas as leis, que é proibido dirigir sob efeito de álcool e outras substâncias. No ano passado, de janeiro a novembro, 298 pessoas perderam a vida nas vias da capital amazonense, quase 30% mais do que no mesmo período do ano anterior. O desrespeito às normas de trânsito são uma espécie de violência quase despercebida, mas que mata e mata muito. A fiscalização não pode se restringir aí às barreiras policiais e estáticas no caso. É preciso sim flagrar as barberagens na hora em que elas acontecem. Por isso, é preciso penas mais graves para quem comete esse tipo de crime no trânsito. Quem mata desrespeitando as leis não pode ficar impune. 7h, 18 horas. Legal, Karime. Tá aí, até amanhã. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.